Era uma vez uma era formada por seres anônimos há 25 milhões de anos atrás ou mais. E esses seres anônimos, eles não tinham nem a linguagem oral, nem escrita para poder se comunicar. Mas eles começavam a se moldar, se tornar cada vez mais criativos e formar uma mentalidade. Esses seres anônimos, na verdade, eles viriam a se transformar o principal protagonista de toda a história da civilização, que é o homem da forma como a gente conhece hoje. Então, esses seres pré-históricos, eles queriam registrar e entender o mundo que eles estavam vivendo, porque eles não tinham ninguém para explicar para eles, né? A história toda do mundo era muito recente, então a única forma que eles tinham de entender o que eles estavam vivendo era observar a natureza e eles encontraram uma forma de guardar isso para a gente poder ficar sabendo depois através da arte. Apesar deles não terem uma cultura, porque como eu disse, é o início da nossa história, não tinha um passado para se referenciar. Apesar disso, eles criaram arte. Por que será, né? Talvez pela necessidade tão genuína que eles tinham de realmente transmitir o que eles estavam vivendo, o que eles estavam sentindo. As obras deles, geralmente, elas retratavam caçadas, a natureza, os animais, símbolos. Eles usavam carvão, né? Um material que vocês têm aí em casa facinho. Tudo que era abundante para eles, pedras, rochas, madeira, era o que eles usavam para poder guardar, enfim, registrar a arte que a gente chama de arte rupestre. Então, e hoje a gente está vivendo um momento onde o que a gente tem de mais abundante é o que eles menos tinham naquela época, que é uma forma de se comunicar. A gente pode se comunicar falando, a gente pode se comunicar por e-mail, a gente pode se comunicar por WhatsApp, a gente pode fazer teleconferência, né? Então, eu convido vocês a pensar sobre o isolamento social, como sobreviver ao Covid, se o homem pré-histórico sobreviveu a tantos desafios, a tanta escassez, né? E conseguiu deixar registrado lá um legado pra gente. A gente também pode fazer arte, sim. Eu usei um exemplo para vocês terem uma ideia do que vocês poderiam fazer. Eu peguei 3 pedrinhas, né, e procurei ilustrar como que a gente pode se aproximar usando a conectividade, a tecnologia. Vocês podem pegar várias pedras de tamanhos semelhantes e registrar ali alguma coisa da rotina de vocês, alguma rotina nova que tenha ajudado vocês nesse momento, ou até algo engraçado, enfim. Vamos discutir essa relação, né, entre o isolamento e a tecnologia e como ela pode nos ajudar a ficar próximos nesse momento. Tá? Sobre os materiais aí, como eu falei, pedrinhas, quem não tiver pedrinha, faz um papel mesmo, não tem problema. Ou tenha uma experiência parecida com o homem pré-histórico, veja o que tem de abundante na sua casa, mesmo que não tenha nada a ver com os materiais que esse homem usou para fazer a sua arte rupestre, né? Pega o que tem de abundante e retrata como é que você está se virando nessa fase. Também você pode pegar, como eu fiz ali, eu não usei carvão, mas você pode usar carvão na pedra, pode usar o carvão no papel, né? Gaúcho geralmente tem um restinho de carvão no churrasco. Pode usar a canetinha também em cima da pedrinha, ou canetinha no papel, não tem problema, tá? O importante é o traço simples, mas a mensagem de coração. Fiquem com Deus, se cuidem, tá? Logo, logo a gente se vê. Guardem essas pedrinhas que eu quero ver depois.